Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Minha Maior Paixão é Rubro-Negra. Vamos para mais um pós-jogo dessa coisa ridícula que aconteceu em Quito, no Equador, esse jogo contra o Alcas. Tem muitos culpados, desde o preparador físico, que tão badalado preparador físico da época de Jorge Jesus, que deixa essa equipe morrer no segundo tempo. O tão badalado preparador físico que foi comemorado por muitos. Até Vitor Pereira, Gabigol, Everton Ribeiro que não pode ficar no banco, Gabigol que não pode ficar no banco, que são os intocáveis do Flamengo. Mas antes de começar aí a falar sobre essa coisa ridícula que aconteceu ontem, peço a vocês que deixem o like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, que é muito importante pra gente, galera. Então, se inscreva no canal e curta, que é para o nosso canal ter mais alcance, chegar a mais gente. E vamos falar aí depois da vinheta. Então, galera, saudações rubro-negras de novo. Vamos começar a falar dessa vergonha que aconteceu ontem. E para isso a gente vai passar por uma linha do tempo. A primeira informação que eu queria passar, até que foi trazido pelo Hélio Faria ontem, que estava fazendo os bastidores, estava ali na zona mista, próximo fazendo a cobertura ali do Flamengo de forma mais próxima, fazendo a cobertura ali. A informação antes do início do jogo, tá? A informação para você ver como algumas pessoas, inclusive o Vitor Pereira, está perdido no comando do Flamengo. Como todos sabem, eu defendo continuidade de trabalho. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu defendo muito a continuidade de trabalho do técnico até o Flamengo ter uma equipe sólida, um trabalho sólido que possa trazer frutos ao Flamengo a longo prazo por muito tempo, tá? Então o que eu penso é o seguinte: o técnico tem que ter sim o tempo para trabalho, tem que ter sim apoio para que esse trabalho ocorra. Mas o técnico também não pode morrer agarrado com suas convicções. Foi porque o Jorge Jesus deu tão certo no Flamengo. Vou começar aí falando pelo Vitor Pereira. Por que o Jorge Jesus deu tão certo no Flamengo? O Jorge Jesus já chegou, montou o time, conseguiu fazer o time jogar? Não. O Jorge Jesus errou, tomou 3-0 do Bahia, foi eliminado pelo Atlético Paranaense, tomou empate do time do São Paulo, do Fernando Diniz. O Flamengo errou, o Jorge Jesus errou, botou Rafinha de ponta, acertou com o Gerson, acertou com o Arão, mas errou com outros. Só que qual foi o ponto de virada do Jorge Jesus para ele começar a dar certo no Flamengo? O Jorge Jesus abriu mão das suas convicções essas que ele teve no Fenerbahçe, que ele teve no Benfica e não abriu mão, porque lá a forma de se trabalhar é diferente, a pressão é diferente. Aqui no Flamengo ele entendeu o seguinte: ou eu abro mão desses caras e consigo me aproximar desses caras e boto esses caras e crio um esquema que favoreça o cara e não os caras favorecer o meu esquema, ou então eu vou rodar. Aconteceu com o Paulo Souza, aconteceu com o Domenech e acontece a mesma coisa com o Vitor Pereira. Enquanto ele morrer abraçado com essa convicção de 3 zagueiros, o Vitor Pereira não vai conseguir virar esse momento do Flamengo. E por que eu falo isso? Porque é muito fácil, muito raso eu chegar aqui e falar assim: o Vitor Pereira é uma merda, esse cara não sabe de nada, que não sei o que. Não é esse meu intuito aqui. O Vitor Pereira tem sim capacidade de fazer esse time do Flamengo jogar. Só que para isso ele tem que abrir mão dessas convicções dele. A informação, quando é questionada em relação à parte tática do time, o 3 zagueiro, é a seguinte: não, a gente pode jogar com 3 zagueiros, a gente pode jogar com linha de 4 e tal. Só que tu raramente vê ele jogando com linha de 4. Mesmo com o time perdendo, ele não muda para linha de 4. Ele já viu que o Everton, o Cebolinha não funcionou, o Marinho não funcionou de ala esquerda. E ele continua botando o Marinho e o Cebolinha de ala esquerda. Então, se ele morrer abraçado com essas convicções, se ele continuar com essas convicções, ele vai ser mandado embora por conta dessas convicções. Se ele entender que tem um time de qualidade em mão e que se ele conseguir montar um esquema e encaixar esse time, ele vai ter um time forte. Aí ele consegue mudar o patamar do time, o panorama que vem trazendo o time até aqui. Porque o Dorival, quando chega, faz a mesma coisa. Ele entende a necessidade do time e monta o time a partir daquela necessidade. Se o Vitor Pereira continuar com essa coisa de que tem que ser 3 zagueiros e tem que ser o que eu quero, vai perder os jogadores e vai ser demitido. A torcida já tá pedindo a demissão dele.
tá? E aí a gente parte para outra parte também, porque é o que eu falei aqui, não vou passar pano para ninguém. Porque é ridículo perder pro Alcas, não pode perder pro Alcas. Um time que é a primeira vez que joga Libertadores, um time que foi desmontado. Esse atacante que meteu gol no Flamengo fazia não sei quantos jogos que não fazia gol. Acho que tinha 6, 7 rodadas que não fazia gol. Ou melhor, no ano de 2023 esse atacante não fez gol e fez gol no Flamengo. Um time bagunçado no segundo tempo, desligado no segundo tempo, errando passe de meio metro. E o cara espera até os 25 minutos do segundo tempo para fazer trocar o time, sabendo que o time tá mal. Então passou por todo mundo. O senhor Everton Ribeiro, que todo mundo fala que não pode ficar no banco. Everton Ribeiro não pode ficar no banco. Galera, não tem jogador de estimação. Não existe jogador de estimação. O Flamengo tem que ter um time. Se tem o melhor elenco do Brasil, tem que usar o melhor elenco do Brasil. Então não tem que ficar chororô quando o Gabigol e Everton Ribeiro tá no banco, não. E ontem eles mostraram por que estão no banco. Tanto o Gabigol quanto o Everton Ribeiro. Horrorosa a participação dos dois. Horroroso. O Gabigol não divide uma bola. E não me entendam mal aqui, eu amo o Gabigol. Em todos os grupos que eu participo, eu sou apaixonado e defendo o Gabigol. Eu falo o seguinte, porque o pessoal é ao extremo. Ou você defende o Gabigol ou você quer ele fora do Flamengo. Não é isso, eu não quero o Gabigol fora do Flamengo. Eu quero que o Gabigol se condicione, entenda que ele não é insubstituível e comece a correr de forma para ajudar o Flamengo e melhorar a parte técnica dele, porque tá muito mal. Muito mal, perdendo muito gol, muito mal no passe, não divide uma bola, desiste de bola, não vai até o final. Everton Ribeiro errando passe de meio metro que ele não erra. Isso é culpa do técnico? Se for posicionamento, beleza. Agora, quando os caras erram esse tipo de fundamento, não dá pra botar a culpa em cima do técnico. Rodrigo Caio e Pablo, aquele gol que foi anulado, o cara passou no meio dos dois como se não tivesse ninguém ali. Eram 2 cones. E o cara passou no meio dos dois, pô. 2 cones. O cara passou como se não tivesse ninguém. Os caras nem viram. O Rodrigo Caio esticou a perna e o Pablo... Aí passa por outra coisa também, voltando no senhor Vitor Pereira. Rodrigo Caio mal condicionado, Felipe Luiz mal condicionado, Vitor Hugo mal condicionado. Pra mim foi uma surpresa o Vitor Hugo entrar jogando nesse jogo. Não tem sentido nenhum um cara que tá não sei quantos meses parado entrar num jogo na altitude pra jogar quando na estreia da Libertadores. Tá tudo perdido? Não está tudo perdido. O Flamengo ainda vai conseguir passar em primeiro nesse grupo. E vai ganhar desse Alcas dentro de casa. Mas o que vai acontecer até lá é o que me preocupa. O jogo de domingo é o que me preocupa. A gente saiu de um sábado, onde a gente deixou o nosso rival em baixa e a gente em alta. Depois de vir de um fim de semana, onde o rival estava em alta e a gente em baixa. Que o Fluminense ganhou de 7 do Volta Redonda. E o Flamengo ganhou do Vasco, tomando alguns sufocos no final. E a mídia toda falando que o Fluminense era favorito, que não sei o quê, e o Flamengo chegou em baixa, ganhou do Fluminense. Podendo transferir, continuar com essa pressão do outro lado, o que a maioria dos flamenguistas tá tendo hoje é receio de chegar no domingo e o Fluminense se o Fluminense começar 15 minutos do primeiro tempo, meter um gol pra cima, meter um gol, meu irmão, vai ser sofrimento do início ao fim. Porque esse time, a gente não tem consistência. Quando a gente vê o mínimo de evolução em um jogo, chega no outro, a evolução toda some. O que foi o segundo tempo do Flamengo ontem foi uma vergonha, gente. Passe de meio metro errado. Jogadores errando passes ridículos. A nossa zaga parecendo um cone. Foi ridículo. O modo que o Santos sai do gol no segundo gol é uma coisa ridícula. Pra que ele vai lá na lua da grande área pra poder dividir uma bola com o zagueiro? Uma bola alta. Uma bola alta. O cara não ia dominar de primeira. Essa bola ia quicar. Ele poderia pegar, cercar e como os zagueiros poderiam chegar. Eu não entendi. Sinceramente, não entendi esse lance. Aí a gente vai pra outra parte. O nosso preparador físico, tão badalado vindo do Jorge Jesus, tão... celebrado por muitos. O Flamengo chega a umas partes do jogo, simplesmente não existe. Não existe. Não existe. Foi tão comemorado. Mário Monteiro voltou.
Mário Monteiro da época de Jorge Jesus. Mário Monteiro que fez aquele time do Flamengo ser a máquina. O cara volta e o Flamengo, jogadores que não conseguem jogar até 30 do segundo tempo em alto nível. Tem altitude? Tem. Tem a questão da chuva, que choveu ontem à noite também? Também tem. E isso eu boto na conta também. Só que o primeiro tempo todo, o Flamengo ficou com a bola e conseguiu descansar e administrar a parte física. Não tem sentido o Flamengo no segundo tempo sentir tanto. Era pra tocar bola, continuava tocando a bola. Os caras apertaram um pouquinho a marcação, acabou a saída de bola do Flamengo. O Flamengo não conseguia mais sair com a bola. Cara, isso é inexplicável. Inexplicável. E como eu já vinha falando nos outros vídeos, ele está seguindo a cartilha certinha para começar a cavar a demissão dele. Cavar a demissão dele. Porque já teve crítica, já teve a parada dos jogadores, aí agora a mídia tá caindo em cima de novo. Aí agora, essa frase ridícula dele ontem na entrevista, pra mim, fizemos um bom jogo. Se o Vitor Pereira tá achando que o Flamengo fez um bom jogo, o que me preocupa é esse tipo de frase. Porque se o cara chegar pra mim e falar, pô, hoje a gente não fez um bom jogo, a gente tava vendo uma evolução, hoje essa evolução não foi contínua, o Flamengo errou nisso, errou naquilo, a zaga com um buraco no meio de campo. Cara, eu ia falar, pô, pelo menos ele tem a percepção de que o time não tá bem. Mas não, o cara simplesmente falou que não vê o que quase o Brasil todo tá vendo. Que o time tá muito mal arrumado. Que o time desorganiza de uma maneira incrível e que nem a mentalidade do time funciona mais. Porque tomou um gol, acabou. Tomou um gol, se desarrumou. Os caras passando como queria, tomando sufoco, o Santos sendo o melhor do jogo. Então, é esse tipo de coisa que me preocupa. Esse tipo de fala que me preocupa. Ele não vê que tem coisas erradas sim. E tem muita coisa errada. E que se ele continuar nessa pegada, ele vai ser demitido. E outro ponto também que já tá me irritando em relação ao Flamengo é que o Everton Ribeiro já tá seguindo o caminho do capitão Diego Ribas. O discurso motivador, mesmas fases clichê de sempre. Não, precisamos tirar aprendizado dessa derrota. Não, porque no próximo jogo a gente vai melhorar. Não, a gente está trabalhando firme. Mesmo discursinho do Diego Ribas. De amenizar derrota. Mesmo discursinho de sempre. O que irrita profundamente. O jogo foi ridículo o Flamengo. Em relação à proposta do Vitor Pereira, eu até entendi, trouxe isso no pré-jogo, que hoje ele iria com o Gabigol, Felipe Luiz e Everton Ribeiro. Eu sabia que ele vinha dessa forma, porque ele queria a posse de bola. No primeiro tempo funcionou muito bem. No segundo tempo, o time do Flamengo errou 3 passes, acabou. Os caras perderam a confiança de sair jogando, como estava tentando sair jogando com o Santos. Os caras adiantaram a marcação. E aí entra um fator que é determinante para alguns jogos desse tipo. Quando a gente tem o Pedro é nosso centroavante, para esse tipo de início do segundo tempo, onde o Alcas levanta suas linhas e o Flamengo sofre essa pressão, o Pedro é essencial para poder receber essa bola e segurar a bola na frente para atrair o time do Flamengo. O Mauro César não, teve um jornalista que falou, e desde então, na verdade já tinha reparado antes, já tinha comentado isso, um colega do grupo aqui já tinha comentado isso, mas desde então eu parei pra pensar, cara, realmente o Gabigol não divide uma bola, não divide, a bola vem no alto, ele sempre tá um pouco à frente do zagueiro, aí passa a bola por cima dele, às vezes ele nem sobe, ele ameaça subir, o zagueiro sobe, ele não vai. Quando vem uma bola dividida, ele tira o pé. Quando vem uma bola mais corrida, ele não vai até o final. Mas quando o pessoal começa a perceber isso e pega no pé dele, ele começa a fazer tipo o lance de dar carrinho, tirar uma bola e comemorar. Aí a galera... Gabigol não pode ficar no banco. Everton Ribeiro não pode ficar no banco. Matheus França fez um golaço hoje. Golaço hoje. Jogou muito bem contra o Vasco. Jogou muito bem. Fez um bom primeiro tempo contra o Fluminense. Reclamaram do Matheus França ter entrado no lugar do Everton Ribeiro. Um cara que não tava vindo bem. Meu irmão, não tá bem? Vai pro banco. O Everton Ribeiro tá com 33. Já tá na hora de começar a mudar o ciclo.
Pode ser Matheus Gonçalves, pode ser Matheus França, pode ser o Ayrton, pode ser André, mas está na hora de começar a trabalhar alguém para poder substituir o Everton Ribeiro. Porque, ele, na minha percepção, ele não vai ter muito tempo mais de alto nível. Não estou dizendo que o Everton Ribeiro tem que ir para fora do Flamengo, não é isso. O que eu estou dizendo é, necessita ter uma transição. Todo time passa por transição. Estamos passando por transição na lateral esquerda. Estamos passando por transição na lateral direita. É normal. Então, quem reclama de Everton Ribeiro no banco, o Gabigol no banco, deveria rever os jogos do Flamengo, mas não avaliar só gol. Avaliar participação. Avaliar como esse cara está sendo importante pro Flamengo. Porque, cara, só falta queimarem ônibus porque o Everton Ribeiro ficou no banco. Porque o Gabigol ficou no banco. Então, gente, cara, não dá mais pra poder ficar passando pano pra esses caras. Não dá mais. Ou Vitor Pereira abre mão dessas convicções dele, ou vamos ter outro vexame e vão penar, coisa que a gente não conseguiu fazer nem com o Abel. Nem com o Abel Braga a gente penou pra passar da primeira fase. Se o Flamengo não, se o Vitor Pereira não abrir mão dessas convicções, vamos penar para passar da primeira fase da Copa Libertadores, tá? É isso que eu queria trazer do pós-jogo. Desculpa, gente, meu destempero, mas, cara, foi ridículo o que aconteceu, principalmente no segundo tempo. Foi a coisa mais bizarra que aconteceu. O último jogo que eu vi assim foi aquele primeiro lá contra o Al-Ahly. Até contra o Palmeiras, que a gente tomou 4, mas pelo menos a gente atacou, fez 3. Esse a gente não atacou, fomos presa fácil pro Alcas, pô. 13º do campeonato equatoriano. Não dá pra explicar isso. Não tem como explicar isso. Tá entendendo? Então, tipo assim, a justificativa do Vitor Pereira pra poder botar 3 zagueiros era o buraco que tinha no meio de campo. Agora, tu tem 3 zagueiros, fica tomando bola nas costas o tempo todo. Uma linha ridícula. O Pablo aqui na frente, o Rodrigo Caio lá atrás, Felipe Luiz lá atrás, dando condições pro cara. Que linha de zaga é essa? Tu pode reparar nos 3 gols do Alcas, até aquele impedido. A linha de impedimento, a última linha do Flamengo, muito mal montada. E isso é, sim, treinamento, parte do treinador. Esse tipo de coisa eu atribuo ao treinador, sim. A linha, o lance do Everton Cebolinha com o Gabigol, porque esses lances têm que ser ensaiados, esses lances têm que ser treinados, e não foram treinados. O meio de campo, saída de bola, tudo isso eu atribuo ao jogador. Agora, erro técnico, passe errado, toda hora passe do Gabriel errado, nunca conseguia acertar o passe na frente pro Wesley. Era sempre um passe mais pra linha de fundo, quase saindo a bola e o Wesley tendo que recuperar essa bola o tempo todo. E o cara não conseguia acertar um passe de meio metro. Tem altitude, galera. Mas não justifica o jogo tão horroroso que o Flamengo fez. Valeu, saudações rubro-negra. Deixe seu like, se inscreva no canal. Quem veio até aqui eu agradeço. Muito obrigado aí. E deixe seu like, se inscreva no canal.